Então, dá início à apresentação do trabalho, estudo químico dos fungos endofíticos CR4 e CR39 isolados da planta Coxospermum regium. Os componentes do trabalho são eu, João Vitor Fonseca Montel, e a orientadora Vanessa Marachapa. Agora, falar um pouco de como que vai ser o formato da apresentação. Ela vai ser dividida basicamente em três partes: introdução, objetivo, metodologia e resultado de discussão. Na introdução, falar o que são fungos endofíticos, metabólitos secundários e um pouco sobre a planta. Então, aqui o que são fungos endofíticos? Fungos endofíticos são aqueles em que uma geração deles viveu dentro de alguma planta sem causar nenhum prejuízo. Eles vivem no espaço intercelular e desenvolvem esses áusteros, que são micélios especializados para captar nutrientes. A Elizabeth Arnold, da Universidade do Arizona, ela desenvolveu um trabalho com a Theobroma cacao, que em grego é alimento dos deuses. Dividiu as plantas em duas amostras, que tinham endofítico e as que não tinham. Expôs a um patógeno virulento. Ela notou que essas plantas, as que têm a presença dos endofíticos, aumenta a chance de sobrevivência. Ela constatou aqui que com a presença dos endofíticos, a mortalidade foliar diminui entre os que não têm e os que têm endofíticos 50%, e a área foliar danificada também diminui 50%. Então, metabólitos secundários são substâncias produzidas pelos fungos endofíticos que vão ajudar na interação ecológica do hospedeiro com o meio ambiente. Eles vão ser regulados de acordo com a necessidade da planta e pode variar com a temperatura, a altitude, sazonalidade, radiação UV, entre outros fatores. Essa produção de metabólitos secundários ela ajuda no vão adaptativo da planta, melhorando assim a sua cepogenética. Então, a Coxospermum regium é uma planta tipicamente do cerrado, lenhosa, arbutiva, possui flor amarela, douradas e semente ricamente pilosas. Elas são muito procuradas na medicina popular por tratamento de infecções e, por causa disso, ela está sendo quase considerada em risco de extinção. Então, agora começar a segunda parte do trabalho, sobre o objetivo. Os objetivos, vou falar um pouco sobre o objetivo geral e o objetivo específico. Então, o objetivo geral é contribuir para a caracterização química da biodiversidade fúngica do cerrado pela bioprospecção de metabólitos de interesse farmacológico. O específico é identificar as classes de metabólitos secundários presentes no extrato bruto e avaliar, por cálculo teórico, a conformação mais estável das moléculas majoritárias presentes no extrato bruto CR4 e CR39. Então, começar agora a terceira e última parte do trabalho, metodologia, resultados e discussões. A gente vai falar um pouco sobre a obtenção da amostra, a análise química dos extratos brutos, compostos identificados, análise conformacional e propriedades do composto mais expressivo. Então, falar agora um pouco aqui sobre a obtenção dos extratos brutos, CR4, CR39. Primeiramente, ele foi cultivado durante 7 dias no meio BDA, Batata Destrox Haga. Depois ele cresceu durante 21 dias a uma temperatura de 25 Celsius no meio Batata Destrox. Depois foi filtrado e separado entre a parte micellar do caldo, o caldo onde tem as moléculas de interesse. Depois passou pelo processo de partição líquido-líquido, usando o acetato de etila. O processo foi repetido 3 vezes. Depois foi rotoevaporado, obtido o extrato bruto. Depois do extrato bruto foi transferido para os frasquinhos, etiquetado e seguir os demais processos. Então, vou falar um pouco agora sobre a análise do potencial dos extratos CR4 e CR39 e que foi feita a cromatografia, camada delgada. O eluente utilizado foi o hexano e a acetona na proporção de 3:7. E nessa análise ficou constatado que esses extratos têm um potencial químico bem diverso. Foi analisado também
massas desses extratos e é notório que tem uma massa suficiente para próximas análises caso seja necessário. Então, falar um pouco agora sobre a análise CGEM. Ela foi realizada em parceria com a Central de Análise da USP. O instrumento utilizado na cromatografia gasosa foi o crêmito 8510 Cg. A temperatura de injeção da amostra foi de 230 Celsius. O gás para fazer o carregamento foi o hidrogênio. A coluna utilizada foi a BP5, nas proporções que tem a proporção de 30 metros por 0,53 milímetros e de 1 milímetro de espessura de filme. A temperatura do forno CG ficou regulada entre 70 e 210 Celsius. O equipamento para espectrómetros de massa foi o Thermoelectro Corporation Watten MA. A ionização foi feita por ESI. Os dados obtidos foram comparados com os espectros de massa NIST do banco de dados do CGEMS. Então, vou mostrar agora o cromatograma do extrato bruto CR39. Aqui é ele. E a gente já pode notar aqui a presença do composto majoritário no minuto 17.362. Então, falar agora um pouco sobre o espectro de massa do composto majoritário da amostra CR39, que foi identificado como C18H24O4. Aqui a gente nota ao final o íon molecular e os íons de base, com predominância do íon com razão massa-carga 149. Então aqui a gente tem o cromatograma do extrato bruto CR4, em que também é identificado o composto majoritário, aqui no minuto 4.284. Então agora eu vou falar um pouco sobre os compostos identificados do extrato bruto CR4, que são esses daqui, que são 20 compostos, e aqui a gente nota a presença do composto majoritário, que tem 27,38% de predominância. Ele é o 3-metil-2-butenol. Então agora eu vou falar um pouco sobre os compostos identificados no extrato bruto CR39, que foram esses daqui. São 20 compostos, o que totalizam 40 compostos obtidos. Aqui a gente nota a presença do composto majoritário com 50,45% de predominância, que é o ácido 1,2 benzenidcarboxílico bis 2 metilpropil-éster. Então aqui um pouco sobre a análise conformacional dos compostos majoritários. Para essa análise foi utilizado o programa Gauss-View na versão 5.0.8. Os cálculos teóricos foram realizados em parceria com o Instituto de Química da Unicamp. Para isso as moléculas foram otimizadas a nível B3-LIP, com função de base 6/31 mais GDP, e foi utilizado o critério de convergência SCF igual a max-cycle igual a 1500. Aí a gente vê aqui as conformações mais estáveis de cada composto. Então aqui a gente vai ver as propriedades do composto majoritário mais expressivo, o C18H24O4, que a gente constatou que é um éster, e ele tem a propriedade aqui de filtrar raios UVB, ou seja, aqueles que se encontram na faixa entre 280 e 320 nanômetros. Ele vai absorver esses raios e não vai deixar que danifique a planta ou então algum de seus órgãos. Agradecimentos, quero agradecer ao UFT e ao professor Douglas Henrique Pereira, que em parceria com a Unicamp ajudou na análise conformacional. Então aqui foram as referências utilizadas. Então é isso. Obrigado a todos por ter assistido.